muito aí, pessoal? Bora lá? Como diz Jesus, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, não estarei. Também uso essa mesma dinâmica e logística para a filosofia. Onde dois ou mais estiverem em nome da filosofia, lá eu teria que falar. Se vocês não estivessem aqui, seria até melhor, porque é sexta hoje. Aí vocês vieram, bora lá falar de Karl Marx, filósofo contemporâneo, viveu aí no século XIX, de 1818 a 1883. Ele vai defender a teoria do comunismo, uma sociedade sem classe, sem Estado, onde os meios de produção, as terras, as fábricas, as máquinas, seriam administradas pelos trabalhadores, por aqueles que produziam, e dividido de acordo com as necessidades das pessoas. Então cada um iria produzir de acordo com a sua capacidade, e iria receber de acordo com as suas necessidades. Essa seria a sociedade ideal, perfeita para Marx. Para chegar nela seria necessária uma revolução. Os trabalhadores precisariam se organizar para tomar o poder da burguesia que hoje detém os meios de produção. São os capitalistas, aqueles que exploram o trabalho e através dessa exploração enriquecem e investem cada vez mais, gerando uma desigualdade muito grande, uma diferença entre aqueles que trabalham e produzem a riqueza e aqueles que exploram esse trabalho e usufruem da riqueza, que são os burgueses, os donos dos meios de produção, os capitalistas, os ricos, né? Então o comunismo para Marx é o enigma da história resolvido. Por quê? Porque segundo ele a história da humanidade é a história da luta de classe. No mundo antigo a história da luta de classe entre senhor e escravo. Na Idade Média entre senhor e servo. Agora na Idade contemporânea, moderna e contemporânea, é a luta entre a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, que é a única coisa que ele tem a oferecer no sistema capitalista no mercado, é a sua força de trabalho, que é explorada, a força de trabalho, e dessa exploração surge a mais-valia, o lucro, que enriquece o patrão, que enriquece o... Então ocorre uma alienação do trabalho. Na maior parte do tempo, o ser humano sempre, quando ele trabalhava, ele era dono daquilo que ele produzia, das mercadorias que ele produzia. No capitalismo não. No capitalismo o trabalhador ele produz, mas ele não é dono daquilo que ele produz. Então ele é alienado daquilo que ele produz. Ele perde, ou ele não tem poder sobre aquilo que ele faz. Então ele está nas mãos do patrão, do empregador, do capitalista, do burguês. E se a gente olhar para a história da filosofia, isso já era comentado, já era desenvolvido desde a antiguidade. Lá na Grécia Antiga, em 380 a.C., o Platão argumenta que a sociedade ideal, ele vai teorizar a cidade ideal, que deveria ser governada pelos filósofos. Nessa cidade ideal, a propriedade privada deveria ser limitada. Então a sociedade ideal limita bastante a propriedade privada. Por quê? Quanto mais concentração de propriedade privada nas mãos de poucos, mais desigualdade e mais corrupção você vai ter na sociedade. Porque quanto mais alguns têm, menos os outros têm. Aqueles que não têm se corrompem para ter. E isso surge a corrupção, os B.O.s, os problemas, os atritos, os conflitos. Porque aquele que tem quer ter cada vez mais. Aquele que não tem faz de tudo para ter. Então Platão já falava isso lá no mundo antigo. É engraçado que os conservadores gostam de Platão, mas não gostam dessa parte de Platão. Os conservadores são defensores do capitalismo hoje, né? Tem que se pensar, o catolicismo ele tem uma visão bem diferente dessa visão capitalista. O catolicismo, a Igreja Católica, na sua doutrina social, ele vai defender o seguinte: nem capitalismo, nem comunismo. O comunismo é um sistema ateu, deletério, da essência humana, mas o capitalismo também é extremamente problemático, porque ele gera injustiça, desigualdade, uma competição, muitas vezes pecaminosa, um consumismo pecaminoso, transforma tudo em mercadoria, transforma o ser humano em objeto. Então, o catolicismo também critica o capitalismo. O problema é que os católicos, os conservadores, não estudam a doutrina social da igreja, não a conhecem, né? Em 1807, o Hegel desenvolve uma filosofia da história que inspira aí as teorias de Marx. Para Hegel, a contradição é o motor da história, mas é a contradição de ideias. A oposição de ideias vai movendo a humanidade, segundo Hegel. Marx vai dizer que não é a oposição de ideias, mas é a contradição ou a luta de classes que move a humanidade. Então, ele vai sair do idealismo para o materialismo. São as condições materiais e a luta de classes que move a história humana, segundo Marx.
Em 1819, o escritor francês Henri de Saint-Simon, ele defende aí uma forma de socialismo que Marx chamou de socialismo utópico, porque o Henri de Saint-Simon acreditava que era possível convencer os capitalistas a criar cooperativas onde tudo que fosse produzido seria dividido de forma igualitária entre aqueles que produziam. Ele acreditava que era possível convencer a burguesia, e o Marx vai dizer que não, a burguesia jamais vai entregar de boa os seus meios de produção para ser dividido de forma igualitária. Eles vão defender isso até a morte. Por isso é necessário uma revolução, e não uma revolução sem armas. Os operários precisam se organizar e lutar de forma armada contra esses que detêm os meios de produção que não vão entregar, não vão querer dividir. Por isso que é um tópico, ou seja, o sonho nunca vai acontecer, porque a burguesia jamais vai dividir aquilo que ela tem, os privilégios e regalias que ela tem a partir de ser dona dos meios de produção. Em 1917, Vladimir Lenin ele liderou a Revolução Bolchevique na Rússia, inspirado pelas ideias de Marx, e nós temos o primeiro país a se tornar comunista ou socialista, né? Porque é um estado do proletariado, apesar de também não era muito bem o proletariado. Tinha os soviéticos, que eram os conselhos de fábrica, que eram os conselhos de trabalhadores, mas dentro desses soviéticos, aqueles que lideraram não eram muito bem trabalhadores e acabaram criando um corpo burocrático e uma galerinha muito reduzida que controlou essa revolução e governou a Rússia, né, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Criou uma burocracia e um sistema de governo que não era muito bem o sistema onde os trabalhadores, todos os trabalhadores tinham voz e vez, como previu Marx na ditadura do proletariado. Marx acreditava que o proletariado, depois que tomasse o poder, tudo seria decidido pelos trabalhadores. Mas aí não era todos os trabalhadores da União Soviética, era um grupinho bem reduzido que ditava os rumos da nação da União Soviética, né? Depois dos anos 40, o comunismo ou o socialismo se espalhou pelo mundo e começou a Guerra Fria, né? Cuba, China, Vietnã, vários países, Coreia do Norte, fizeram suas revoluções. E aí começa a Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos liderando os países capitalistas, de outro a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas liderando os países comunistas. E eles lutando por áreas de influência. Nunca chegou a ter um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas eles lutaram em várias partes do planeta disputando ali a influência sobre países e regiões. Isso foi a Guerra Fria. Fria porque não houve uma guerra direta e de fato entre Estados Unidos e União Soviética, mas houve confrontos em várias partes do planeta para exercer a influência, ou do capitalismo ou do socialismo, ou do capitalismo norte-americano, ou do socialismo soviético. Em 1991, a União Soviética se dissolveu, acabou, começou em 89 com a queda do Muro de Berlim, em 91 acabou de vez, né? E os países do leste europeu adotaram sistemas econômicos capitalistas. Então o capitalismo é propriedade privada, lembrando que aqui é a propriedade privada dos meios de produção. O que são os meios de produção? As terras, onde você produz alimentos, onde você tira a matéria-prima para poder fazer mercadorias, as fábricas, onde produzem as mercadorias, e as máquinas que produzem as mercadorias. Então esses são os meios de produção, está nas mãos dos capitalistas, dos burgueses, né? E não é a propriedade privada da sua casa, seu tênis, seu relógio, seu carro, não é essa propriedade que vai ser socializada e todo mundo vai ter acesso. O que vai ser socializado é a propriedade dos meios privada dos meios de produção. Então a propriedade privada transforma o trabalho numa mercadoria. Então, o trabalhador vira uma mercadoria. Porque ele é uma coisa que ele tem oferecer o seu tempo de vida, o seu trabalho, a sua força de trabalho nesse mercado, né? Isso alinha os trabalhadores daquilo que eles produzem. Então, ele produz, mas não é dono daquilo que ele produziu. Como, diferentemente de períodos anteriores, o artesão, por exemplo, ele fazia o seu artesanato, era dono. Na Idade Média, um servo, um camponês, ele produzia ali, parte do que ele produzia tinha que dar para o senhor. Mas outra parte ele ficava para ele. Agora, o trabalhador ele não fica. Muitas vezes ele nem consegue ter acesso. Um sujeito que trabalha numa fábrica de automóveis, muitas vezes ele não consegue comprar um carro. Um sujeito que faz um prédio, ele não consegue morar naquele prédio. Um sujeito que faz um condomínio, não consegue morar naquele condomínio. Então essa é a contradição, né? Sua identidade também, ele se aliena de si mesmo, porque ele não se realiza no seu trabalho. Ele trabalha e percebe que o seu trabalho não enriquece e não realiza. Realiza o patrão e enriquece o patrão, e não ele mesmo. Então,
dos outros também seres humanos, é separado dos outros, é segregado, muitas vezes torna-se rivais, porque numa disputa por emprego, o que ele vai fazer? Ele vai querer muitas vezes pegar o emprego do outro, se ferrar e ficar desempregado. Então há uma disputa, ele às vezes viram inimigos, indivíduos que eram para ser colegas, parceiros. Então o sistema, ele cria o desemprego ele é estratégico dentro do sistema, por quê? Porque ele vai fazer com que o trabalhador tenha medo de ficar desempregado, porque desempregado ele não tem renda, sem renda ele não tem como sobreviver. Então essa é a lógica dinâmica. Então ele vai disputar as vagas de trabalho, que são poucas, e aí nessa disputa ele torna-se rival de quem deveria ele estar atrelado, ligado, né, e unido para poder lutar contra esse sistema. Então o comunismo abole aí a propriedade privada dos meios de produção e acaba com a alienação do indivíduo. Né? Então a propriedade privada é, portanto, o produto do trabalho alienado, o trabalho que o trabalhador produz, mas não tem acesso, não consegue muitas vezes ter acesso. Então ele não encontra satisfação no trabalho, ele realiza o patrão. Por isso que ninguém gosta de trabalhar. Por quê? Quando eu estou trabalhando, eu estou usando minha força de trabalho para poder enriquecer o meu patrão, não a mim mesmo. Se fosse para me enriquecer, eu achava muito mais, porque eu exerço a riqueza para poder me realizar enquanto indivíduo. Mas não, eu estou enriquecendo é o outro, eu estou sendo explorado aqui. Por isso que eu não gosto de trabalhar. Ele nem encontra satisfação no trabalho. Os trabalhadores ficam desconectados uns dos outros, muitas vezes se tornam rivais, competindo ali por vagas de emprego. No sistema capitalista, segundo Marx, o trabalhador se desconecta aí dos produtos que ele cria no momento em que entrega para o seu empregador, para o patrão, para o burguês. Isso faz com que o trabalhador perca a sua identidade. Então eu não me realizo naquilo que eu faço, estou realizando o meu patrão. O trabalhador põe esforço e engenhosidade nos produtos que ele cria, que ele trabalha, que ele produz. No sistema econômico ideal, que seria o comunismo, os produtos corporificam os seus esforços, ou seja, eu vou me identificar com aquilo que eu fiz. Mas no capitalismo, o trabalhador não se identifica naquilo que ele faz. Por quê? Porque aquilo que ele faz está realizando é outra pessoa, não ele mesmo. Então, no sistema econômico ideal, os produtos corporificam seus esforços e criatividade, melhorando aí seu valor próprio. Então, quando eu faço algo que é valorizado, mas no sistema capitalista do trabalho não é valorizado, ele é descartado. Se eu não produzo de acordo com o que o meu patrão quer, ele me manda embora. Então, eu sou um objeto descartável. E aí tem um exército de reserva, um monte de gente querendo minha vaga, disputando ali, né? Por isso que o desemprego é importante para o sistema. Então, melhorando o valor próprio, no capitalismo aí, os bens são objetos alienados, desconectados do trabalhador, né? Então o comunismo é a abolição positiva da propriedade privada dos meios de produção e da autoalienação humana, segundo Marx. Então esse é o pensamento aí de Karl Marx, pessoal. Compreenderam? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Então por hoje é isso aí.